A história começa num continente oriental, onde as forças dos bárbaros entram em confronto com os soldados defensores do reino de Eldoran. No campo de batalha, ensanguentado, cabeças voam, enquanto os poderosos bárbaros ganham vantagem e destroem as forças de Eldoran, como se fossem papel. Ainda assim, a capitã das tropas de Eldoran, Serafina, tá lá. Se recusa a desistir dos seus companheiros. Ela reúne suas tropas para continuar lutando e abrindo caminho para a retirada, mesmo quando corta alguns soldados bárbaros. Serafina, ela percebe o seu lado que sofreu muitas baixas para poder ter alguma chance de sair com vida e de repente um novo monstro surge do lado dos bárbaros. Vior, um gigante de elite bárbara, massacrando os soldados de Eldoran e aterrissando ali bem diante de Serafina com a sua lâmina ensanguentada e erguida. Ele rapidamente identifica ela como capitã experiente entre os soldados comuns e desafia para um combate um contra um. Sabendo que ninguém mais teria chance contra a enorme lâmina daquele monstro, Serafina faz o quê? Aceita essa luta, esperando ganhar tempo para que os seus homens conseguissem escapar. Ela salta no alto, desce como um golpe contra Vior, que bloqueia o ataque com facilidade, quase sem esforço, e em seguida ela contra-ataca com uma força esmagadora e lança para o lado. Serafina recupera rapidamente aterrissado no pé e avança de novo, iniciando uma intensa troca de golpes. Embora consiga acompanhar as forças de Vior de forma impressionante, o poder esmagador dele ainda força ela a recuar. Sem outra escolha, ela utiliza sua técnica suprema, envolvendo a sua espada com algum aprimoramento mágico. Reunindo todas as forças restantes, ela grita e enfrenta o golpe final de Vior. No momento em que as lâminas se chocam, uma delas se quebra e é arremessada ao chão. Os soldados de Eldoran assistem chocados, enquanto a capitã segura sua espada quebrada derrotada. Serafina cai de joelhos, aceitando a sua derrota, e Vior a elogia sinceramente por ter conseguido enfrentá-la por tanto tempo. Serafina, ela então pede para que ele mate uma verdadeira guerreira merece. Mas Vior se recusa a tirar sua vida. Em vez disso, ele exibe um sorriso sinistro e promete que vai manter ela viva e faria um bom uso do seu corpo. Depois dessa ameaça sombria, Serafina perde a consciência e desperta em uma cela escura, vestindo trapos ali sujos e presa também em fortes correntes. Chocada, ela observa ao redor e tenta entender a situação, até lembrar que foi derrotada e agora é prisioneira dos bárbaros. Ao recordar o aviso final de Vior, Serafina fica apavorada, imaginando que tipo de tortura ela vai sofrer. Ela se pergunta se ele vai usar ela como escrava ou submetida a dores intensas por diversão. No fim, o pensamento mais assustador surge. Será que Vior pretende usar o seu corpo como mulher? E por ainda ser uma jovem nobre solteira, a ideia de um bárbaro brutal profanar o seu corpo puro e mergulha em uma profunda ansiedade. Ela também percebe que seus companheiros provavelmente foram mortos ou capturados e que enche de desespero. Acima de tudo, ela se preocupa com o povo do seu reino, porque sem as terras orientais não haveria onde plantar e as colheitas vão morrer. Todos esses arrependimentos levam a experiente capitã em lágrimas. De repente, ela ouve uma voz alta de si e olha ao ver Cersei, uma serva carregada de água, observando melhor. Serafina nota ferramentas, alicates e um cinto e imagina que seria torturada por informações. Só que Cersei não menciona tortura. Em vez disso, ela revela que tá ali só para preparar Serafina como um troféu perfeito para o rei Vior. Ela prende Serafina à parede, impedindo seus movimentos, enquanto a capitã se prepara para sofrer. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, Vior tá lá, pensando em visitá-la com os olhos cheios de expectativa. De volta à cela, Serafina está nua, enquanto Cersei limpa o seu corpo com um pano úmido, e depois de terminar, Serafina pergunta por que todo aquele cuidado para uma escrava. Cersei responde que ela estava apenas suja da batalha, e em seguida comenta casualmente sobre a sua aparência, surpresa por ela ser uma mulher que enfrentou um mestre por tanto tempo. Ela esperava alguém mais musculosa, mas encontra só uma jovem bem feminina. Isso fere o orgulho de Serafina, que acredita não ter tempo para poder parecer delicada. Cersei entende, mas revela que Vior gosta exatamente dessa aparência, deixando Serafina ainda mais confusa. Sem explicar mais, Cersei alerta friamente de que nunca mais deixaria o território bárbaro, segurando uma faca afiada. Serafina então acredita que o seu fim chegou, e ela luta desesperadamente contra as correntes, quando Cersei se aproxima com a faca e os alicates, e ela fecha os olhos, sem entender muito. Mas do nada, Cersei apenas corta suas amarras, cuida das suas unhas, veste ela num vestido, abre os olhos e Serafina, nesse momento, percebe as roupas surpreendentemente decentes e até perfumadas, o que deixa ela desconcertada. Ela se pergunta se está sendo preparada para algum ritual de sacrifício, antes que consiga questionar. Um rugido ecoa acima da masmorra. Cersei confirma que Vior chegou. Logo, o enorme rei bárbaro entra na cela e ela se apresenta formalmente como filho do grande chefe bárbaro ancestral. Serafina observa o seu corpo gigantesco e os olhos dourados, percebendo que ele mal parece um humano. Ela então se lembra de histórias do seu avô sobre expedições contra bárbaros, onde os humanos eram facilmente massacrados. Acredita que teria o mesmo destino. Serafina declara que não teme ninguém e desafia a fazer o que quiser com ela. Confuso, Vior responde que não pretende sacrificá-la, então ele revela o verdadeiro motivo de tê-la capturado.
torná-la sua noiva. Com essas palavras agora, o mundo de Serafina vira de cabeça para baixo. O rosto dela fica vermelha e em choque, sem conseguir processar a situação. Ela pergunta se aquilo é uma piada, mas o Vior afirma que ele deseja casar com ela. Serafina perde completamente o controle, questionando por que ele se casaria com uma inimiga. E ele começa a explicar que a raça dele não vê problema em amar inimigos. E, tomado por paixão, fala tradições dos seus ancestrais. Desde os tempos antigos, os reis mais fortes sempre se casavam com cavaleiras para honrar a sua ligação aí com a espada. E mesmo assim, Serafina recusa. Vior então lembra de que ela disse que poderia fazer o que quisesse, deixando ela presa na sua própria palavra. E também afirma que não é uma tradição, mas ele se apaixonou por ela durante a batalha e sentia a sinceridade da sua determinação com a espada, decidindo ali que se casaria com ela de qualquer forma. Depois da confissão, Serafina fica sem reação. Vior então decide sair, prometendo que não forçaria a aceitar, o que ela pode pensar com calma. E depois que ele parte, a cavalaria, ainda em choque, se pergunta o que vai acontecer com ela naquela masmorra insana. Enquanto aguarda, Serafina relembra o momento de 7 anos atrás, quando seu irmão Sidious a informou de que ela tinha sido escolhida como capitã de uma expedição das Terras Bárbaras. Ela aceitou imediatamente, mas antes de partir, ela interrompeu para entregar um convite para um banquete nobre. Confusa, ela foi lembrada de que ainda era uma dama nobre com uma reputação a manter. Mais tarde, vestida de forma elegante, Serafina chega ao banquete na mansão da Condessa Iole. Ao vê-la sem armadura, os nobres começam a cochichar e fazer comentários maldosos sobre sua aparência e profissão e questionam se ela é alguém tão delicada assim, se seria digna de liderar guerreiros experientes. Mesmo conhecendo sua força, consideravam um desperdício uma mulher ser tão poderosa. Sobrecarregada pelos comentários, Serafina vai embora, foi até a varanda para poder respirar, e lá alguns jovens se aproximam e convidam ela para se juntar a elas. Durante a conversa, perguntam se ela tem medo do seu trabalho perigoso, e ao ouvir histórias de monstros, dragões, demonstram certa preocupação. Serafina sorri e diz que os dragões são apenas criaturas imaginárias, mas lembram que ainda existem os bárbaros, conhecidos pela sua brutalidade e pelo tratamento cruel dado às cavaleiras. As jovens sugerem que ela permaneça em casa para evitar um destino terrível, entendeu? Só que Serafina bate as mãos da mesa, silenciando todas. Com confiança, ela declara que o reino deles tem tentado, desde o primeiro dia, conquistar as terras do leste. Na sua mente, somente a conquista do leste do seu reino poderia obter recursos suficientes para alimentar o seu povo. Por isso ela estava pronta para lutar contra os bárbaros. Ainda assim, as jovens damas lembraram Serafina de que até mesmo as prestigiosas princesas Wistéria, que era um modelo a seguir, desapareceu depois de enfrentar os bárbaros. Todas aconselham que ela permanecesse em casa e se casasse com um marido adequado, mas ela se cansou dessa atitude negativa e deixou o encontro ali. Depois, enquanto voltava para casa na sua carruagem, ela sentiu nojo dos nobres que se banqueteavam com as refeições luxuosas, enquanto o povo comum passava fome nas ruas. No caminho, ela encontrou um homem pobre sendo atacado por 3 rapazes. Os próprios rapazes eram camponeses famintos, forçados a roubar para sobreviver, mas mesmo assim a garota interveio para proteger os homens, avisou os ladrões para recuarem e sem saída os rapazes tentaram atacá-la com as suas ferramentas da fazenda, mas a nossa querida prota os derrotou facilmente. Os garotos se perguntavam se suas vidas já estavam prestes a acabar, mas de repente Ser ali apareceu e sentiu pena deles, dando seu precioso colar. Surpresos, eles agradeceram pelo presente, né, e prometeram nunca mais ferir ninguém. Depois de que eles partiram, Sarah continuou, sentiu o coração apertado, a dor de ver a situação ali do seu povo, e no seu íntimo ela fez uma promessa: ela vai retornar vitoriosa do leste e traria paz ao seu reino. Alguns dias depois, antes de partir para a expedição, nossa protagonista prestou respeito à princesa desaparecida Wistéria. De repente, o seu irmão apareceu por trás, furioso por ela não ter conseguido encontrar o marido novamente no banquete. E Serafina ali, ela lembrou de Sirius, né, que estava prestes a lutar pelo reino. Mas o orgulhoso príncipe afirmou com firmeza que mulheres jamais poderiam lutar na linha de frente, gritando seu nome com raiva. De repente, a voz do príncipe mudou para o de Vior. Ele avançou na sua direção e estendeu a mão, determinado a fazê-la sua esposa, a qualquer custo. E quando o bárbaro agarrou ela, o pesadelo da garota finalmente terminou. Ela despertou suando frio. Ela ouviu ali um ronco poderoso vindo de perto, percebendo que Vior estava dormindo bem do seu lado. E num instante específico, a visão do corpo imponente dele fez ela voltar à realidade. Ela respirou fundo, apavorada com a situação de estar com ele ali como sua esposa, e depois de alguns momentos, Sarah, ela conseguiu organizar os seus pensamentos. Ela gritou com Vior por estar com ela, mas ele explica que eles atualmente estavam no seu quarto. Só isso. Ouvindo que a garota ficou ainda mais indignada, né, por conta disso, e pergunta por que ele tá nu do lado dela. Ele ignora a pergunta e diz apenas que ele estava aliviado por estar bem depois de uma noite anterior, né. A imagem na mente da Sarah começa a piorar ainda mais. Ela começa a pensar que aquele bárbaro bruto se aproveitou dela. Incapaz de suportar a afronta à sua dignidade, Sarah, ela pede para que Vior acabe com a sua vida. Ele fica confuso e pergunta por que ela quer morrer em vez de matar ele. Ela responde que, cara, um bárbaro não entende o que é a honra de uma mulher em seu reino, então ele não tem direito de julgá-la.
Ela também lembra que foi derrotada em batalha, o que abalou profundamente a honra como cavaleira. Vior entende a sua frustração, mas acredita que isso não é motivo suficiente para ela tirar a própria vida. Em vez disso, ele a encoraja a seguir em frente e valoriza o fato de que ainda está viva. Enquanto discutem, Cersei entra no quarto com algumas roupas para Vior. Ela percebe o mal-entendido de Sarah e explica que, cara, ela tomou uma dose excessiva de remédios para dormir que lhe deram, e como Vior não esperava que fossem tão fortes, ficou preocupado e levou ela para o seu quarto para cuidar dela enquanto descansava. Finalmente, Cera percebe que Vior apenas cuidou dela, sem comprometer a sua pureza de forma nenhuma, enquanto ela estava inconsciente. Mesmo assim, ela ficou irritada por causa do mal-entendido. Vior ignora a raiva dela e foca em tomar café da manhã. Depois de trocar de roupas, ele sai para comer e diz para Cera ir quando estivesse pronta. Depois de ele sair, Cera desaba no chão. Sobrecarregada por todas as emoções, ela sente vergonha por depender dos seus piores inimigos para comida e abrigo e se lembra dos ensinamentos do seu avô. Apesar de treiná-la, o seu avô também lamentava bastante que ela tivesse nascido mulher. Até dizia que deveria se casar para encontrar felicidade, assim como seu irmão Sirius. Depois de ouvir tantas palavras desmotivadoras, Cera, ela percebe que o Vior, ele foi o único que valorizou sua condição de cavaleira e achou ela atraente. Ainda assim, o seu orgulho não permite que ela aceite esse sentimento, então ela decide focar no café da manhã preparado para ela. Sendo uma prisioneira de guerra, Cera imagina que Vior lhe daria uma refeição horrível para humilhar ela, só que quando sai do quarto ela ficou em choque com o que ela viu. Ao ver um enorme pedaço de carne gordurosa, assada, ela começou até a salivar, já que os seus pais, empobrecidos, nunca poderiam pagar algo assim para ela. Vior acha que ela estava com fome, ele deu cerca de 5 quilos de carne, acreditando que esse seja um tamanho normal dos cavaleiros humanos. Na realidade, o pedaço era maior do que o tronco da Sarah, né? Então, mesmo assim, era uma carne para ela comer um ano inteiro. E a princesa agora pensou que o Vior, ele estava tentando subornar ela com aquela refeição deliciosa, então jurou que preferiria morrer do que aceitar esse presente. Mas, infelizmente, o seu estômago começou a roncar altíssimo. Envergonhada, ela chegou a pedir pela morte de novo, e Vior ficou confuso com o fato de que ela queria morrer por causa de qualquer problema pequeno, e disse que, cara, se o estômago dela tá roncando é porque o corpo dela quer ficar vivo. Por fim, ele disse para não parar para pensar demais, simplesmente comer isso daí. Enquanto isso, Cersei explica a Cera que, apesar de Vior parecer despreocupado, ele saiu pessoalmente para caçar aquela carne para ela. E ela também lembrou que Vior era um nobre entre os bárbaros, então recusar um presente seria falta de etiqueta da princesa, né? E a Cera então aceitou isso daí. Quando ela deu a primeira mordida, a carne era suculenta, conquistou o coração dela imediatamente. Ela chegou a chorar, tá? Porque nunca tinha comido uma parada tão macia assim. O Vior percebeu o quanto ela estava gostando e Cera rapidamente tentou disfarçar, dizendo que pô, a comida era só razoável. Depois disso, ela relutantemente perdoou ele pelo mal entendido. Curiosa, ela pergunta sobre a criatura, onde veio a carne e tudo mais, e o Vior explica que ela foi abatida ali e que os seus homens estavam limpando o resto do couro lá fora. E ao olhar pela janela, Cera esperava ver um animal comum, mas ela se depara com o corpo de um dragão abatido. Ela se pergunta se são dragões das lendas que cospem fogo, e Vior ri e explica que, cara, embora existam dragões que soltam fogo, aquele era só um herbívoro. Mesmo chocada com a origem da carne, Cera, ela continuava comendo até terminar tudo, e depois o Vior pediu para ela sair com ele. Ainda ela tá meio desconfiada, né? Hesitou e tal, e ele sugere que ela pode estar com medo das criaturas daquele lugar, o que irrita e faz aceitar o desafio. Antes de sair, ela ainda avisa que não confia nele, mas ele acredita que ela vai gostar do que vai ver. Assim que sai da casa, Cera fica impressionada em ver um campo tranquilo, cheio de vida selvagem. Vior explica que, embora o campo de batalha fosse devastador, o restante das terras bárbaras era cheio de vida. E aí eles começam a caminhar. A Cera observa tudo aquilo cuidadosamente e no céu ela vê um dragão voando. Vior explica que é só um animal comum naquele lugar. Apesar de serem difíceis de caçar, os dragões normalmente não incomodam os bárbaros, desde que não invadam seu território. A Cera, ela fica irritada com a forma casual com qual ele fala dessas criaturas, mas lembra que ela acabou de comer um no café da manhã. Envergonhada, ela fica em silêncio e continua andando. Logo, ela ouve um som suave ao longe e fica curiosa. Ao se aproximar, ela se surpreende vendo uma cachoeira cristalina e intocada. Chocada, ela diz que nunca viu algo assim antes, e o Vior, ele chega ali perguntando se no reino dela não existem cachoeiras. Cera tenta negar, mas acaba lembrando de que realmente não existem paisagens assim em Eldora. E o Vior então diz que ele só queria mostrar a beleza do lugar, não para se gabar. De repente ele vai lá, tira a camisa e pede que ela faça o mesmo. Surpresa, ela pergunta o motivo, e ele responde que eles vão entrar na água juntos. Com a mente confusa, a Cera imagina coisas inapropriadas, mas o Vior esclarece que ele só quer que ela tome um banho. Mesmo assim, ela diz que um homem e uma mulher não podem se banhar juntos, e Vior responde que os bárbaros não seguem essas regras cultas ali. Cersei se aproxima e lembra Sarah de que ela ainda não tomou banho depois da Batalha Sangrenta, dizendo também que se ela não se limpar logo, seu corpo sujo vai começar a feder. Por fim, Sarah aceita tomar banho, mas manda Vior ir para outro lugar para não vê-la. Cersei a acompanha, fazendo com que a Cera ela se sinta um pouco mais confortável. Cersei diz que tá de olho nela, não tem problema, só que afirma que na verdade estava apenas garantindo a sua segurança.
Cera ficou confusa, mas de repente, uma enorme tartaruga de casco duro surge do nada na frente deles. Aterrorizada, ela se agarra na rocha ali e Cersei comenta que há muitas outras criaturas estranhas ali que podem assustar ela. Ainda assim, ela se pergunta por que Cera tá tão assustada, já que, pô, essas criaturas são animais pacíficos. E de repente, Cera avista um grupo de monstruosidades de Elrich. Parece mais saídas de história de terror do que de animais. Ela foge assustada do local da cachoeira. Cersei fica preocupada com ela, mas não segue ela, percebendo para onde Cera tá indo. Enquanto isso, depois de se acalmar, Cera percebe que deixou suas roupas para trás na cachoeira. De repente, um grito alto de um pássaro interrompe seus pensamentos. Então ela se prepara para voltar para poder pegar suas roupas, só que um homem estranho chama ela. Ele se pergunta que finalmente chegou a hora de perder a sua inocência para algum bárbaro desconhecido. Conforme o homem se aproxima, ela vai recuando instintivamente e manda que ele fique longe. Ele se recusa a obedecer e continua se aproximando. Então, Cera finalmente consegue ver o rosto bonito do homem. Ela começa a comparar ele com os homens do seu reino, mas logo se lembra de que ela ainda está só com uma toalha. E Cera manda que ele se afaste novamente, mas ele permanece parado. Em vez disso, percebe que quão vulnerável ela está e conclui que deve ter fugido do banho depois de se assustar. Felizmente, o jovem não fica zombando dela nem nada. Ele revela que sua mãe também era uma mulher do Oeste e que, cara, ela se assustou bastante durante o banho, da mesma forma que Cera. Sua mãe costumava lhe contar histórias sobre o seu reino, que carecia de vida selvagem da natureza, assim como a terra natal de Cera. Surpresa, ela começa a falar ali que a mãe desse bárbaro podia ser uma cavaleira desaparecida capturada durante uma expedição do seu avô. Enquanto estava perdida em pensamentos, o jovem coloca suas próprias roupas sobre ela e pede para que voltem com ele para recuperar as suas coisas. Cera se surpreende com o fato do bárbaro pode ser tão cavaleiro assim e se pergunta se Viora é apenas um caso estranho à parte. Enquanto isso, o homem percebe que o rosto dela estava vermelho e se aproxima para verificar se ela está com febre. Sendo uma jovem nobre, Cera fica completamente constrangida, né, com o toque dele. E o homem acha que a febre dela está muito forte, que ela não conseguiria descer a montanha sozinha. Então pega ela no colo para carregá-la. Logo, Cersei encontra os dois juntos e se pergunta como que o seu mestre Vior conseguiu domar Cera com tanta facilidade. Ao ouvir o nome, Cera finalmente percebe que o jovem que está carregando é ninguém menos do que Vior sem barba. Ela sorri satisfeita com a surpresa dela. Furiosa com o engano, Cera lhe dá um tapa, e Vior, satisfeito, a elogia por reagir dessa forma tão intensa. Enquanto caminhavam de volta, Cersei está lá, se perguntando se Vior ficaria bem, enquanto Cera avisa que teria um desafio para um duelo, né, se tivesse com a sua espada. E em seguida, ela o culpa pelo seu pânico, já que foi ele quem levou para um lugar tão perigoso. No entanto, Cersei explica que toda a vida selvagem ao redor é pacífica, porque o próprio Vior patrulha essa área para garantir que não haja feras perigosas. Vior também explica que tomou banho sozinho porque Cera queria privacidade. Caso contrário, ele teria protegido. Cera então se pergunta se as criaturas como dragões são perigosas o suficiente para exigir proteção, e Vior responde que, embora sejam fortes, os dragões geralmente são covardes e não provocam as pessoas por conta própria. Porém, Cersei ressalta que apenas alguém forte, tão poderoso quanto Vior, poderia considerar dragões covardes. Ele então se volta para Cera ali satisfeito por terem visto o novo lado dela, envergonhada com a atenção. Cera o perdoa, né, como agradecimento pela bela paisagem e sai do local irritada. No caminho de volta para casa, ela pensa que talvez não fosse tão ruim ser esposa de Vior, já que ele é muito bonito sem barba. Infelizmente, poucos dias depois, ela o vê novamente com uma barba cheia, voltando a estaca zero. Alguns dias depois, Cera escuta impaciente lá, enquanto Vior convida para uma reunião com os membros do seu clã. Ele mostra o local da reunião, que é um assentamento mais antigo, né, da maior raça bárbara, chamada Vila do Lago. Cera, ela observa a localidade ali da vila, mas logo se pergunta se Vior estava revelando informações militares para ela. Ela questiona se Vior estava subestimando a lembrança de que poderia escapar e levar as informações para o seu exército. E ao ouvir isso, Vior, ele começa a rir alto, dizendo que poucos dias atrás ela estava encantada com seu rosto sem barba, então não teria coragem de prejudicá-lo. Ele também acredita que pode facilmente torná-la sua esposa, por isso não se preocupa com os vazamentos de informações. Enquanto os dois discutem sem parar, Cersei comenta que eles já estavam agindo como um casal casado. Depois de algum tempo, eles chegaram ao local da reunião, onde Cera se vê cercada por centenas de homens intimidadores. Fortemente armados, todos os bárbaros experientes pedem a Vior uma chance de testar suas lâminas contra a capitã. Cera pensa que o seu fim chegou, acreditando que eles querem matá-la como vingança, só que o Vior ordena que recuem e lhe dê boas-vindas adequadas à tribo. Ao comando do seu líder, os bárbaros se acalmam imediatamente. Vendo seus rostos amigáveis, Cera fica confusa, perguntando se, eles estavam reunidos ali e não queriam matar ela e tudo mais. E o Viora explica que eles estão ali apenas para receber ela. E, cara, quem sabe conseguir um duelo amistoso, né? Ainda mais confusa, a Cera começa a perguntar ali se nenhum deles busca vingança. Para responder, o Vior pergunta diretamente aos bárbaros, que afirmam que não guardam ressentimentos algum e se alinham informação para recebê-la. Mesmo assim, Cera ainda desconfia, achando que estão apenas obedecendo ordens. Ainda assim, ela segue Vior e Cersei para dentro da formação.
Enquanto caminham, um dos bárbaros começa a chorar e rompe a formação atrás dela. Inspirado pela sua bravura, elogiando ela pela sua incrível habilidade de combate e no campo de batalha, Cera ficou sem palavras quando os outros bárbaros começaram a elogiá-la, tanto pela sua beleza quanto pelas suas habilidades. Ela fica completamente sem graça com tantos elogios vindo dos seus inimigos. Fiora então lembra que os bárbaros respeitam a força independentemente de quem as possui, e surpresa, ela continua seguindo ele mais profundamente pela vila. Enquanto caminham, ela observa toda a comunidade pacífica envolvida em tarefas cotidianas. De repente, Vior para diante de uma casa onde a água estava sendo fervida e diz que ela e Cersei vão ficar ali enquanto se reúnem com os anciões. Cara, logo uma mulher gentil sai da casa para poder saber o que ele quer e o Vior apresenta a Cera como sua esposa, pedindo para que cuide dela enquanto ele estiver fora. Surpresa, a mulher se encanta imediatamente com a beleza de Cera e puxa ela para dentro, ignorando suas reclamações. Dentro da casa, a mulher pede desculpas por ser tão direta assim, e Cera perdoa. Em seguida, chama seu filho, Gad, e pede para que ele traga ervas medicinais. Enquanto o menino procura por uma caixa grande, a sua mãe o ajuda levantando a tampa e logo ele encontra as ervas e a mulher as coloca na água fervente para poder fazer chá. Cera se pergunta se é normal os bárbaros colocarem ervas no chão e a mulher confirma. Outra mulher comenta que seria preciso mais água para poder fazer o chá suficiente para todos e mandar as crianças buscarem mais lenha. A Cera fica impressionada com o quanto as crianças são fortes e independentes. Quando o chá fica pronto, Cera experimenta, né, admitindo que é melhor do que esperava, porque o sabor herbal refrescante é muito top. Cersei explica que as ervas vêm numa árvore sagrada especial, e depois de terminar sua xícara, Cera pede outra. Em seguida, ela percebe que as duas mulheres da casa não são parentes e perguntam se seus maridos estavam no exército. Para sua surpresa, eles revelam que ambas são viúvas, explicando que seus maridos morreram em batalhas contra o Oeste. Cera se sente culpada pelos danos que ela causou. Mesmo sabendo que seu exército lutava por recursos, ela se entristece, né, por terem destruído vidas inocentes. Ela pede desculpas, acreditando que, pô, todas elas têm direito de odiá-la. No entanto, as mulheres parecem confusas, como se não entendessem a ideia de vingança. Cera insiste, dizendo que foram as pessoas da sua terra que mataram seus maridos, talvez até ela mesma. E ao ouvir isso, as mulheres ficam em silêncio. Então a mais velha fala, embora esteja triste por seu filho mais novo não ter conhecido o pai, justamente considera a bênção ele estar presente, né, no funeral e tudo mais. Desde então, ela criou seu filho com amor e gratidão sozinha. Ela também explica que, mesmo sem guerra, os homens bárbaros arriscando suas vidas ali em cavernas, caçando monstros ou enfrentando dragões, portanto, perder maridos era algo comum para elas. Ao ouvir isso, Cera ficou chocada, questionando se os bárbaros tratavam a morte com tanta naturalidade. De repente, um alarme soa na vila. As torres de vigilância detectam um ataque. Dentro de casa, Cersei percebe o que estava acontecendo e avisa a todos. Antes que pudessem reagir, uma criatura voadora invade o local pelo teto e quando a poeira baixa, Cera se depara com um dragão alado de grande bico. Cersei explica que se trata de um Tsukabikshi, que é atraído pela fumaça da lenha queimando. Sarah percebe que, pô, o chá foi o motivo do ataque. Enquanto os dragões normalmente evitam a vila por medo dos guerreiros, não tem tempo para pensar. E aí, Cat começa a chorar de medo, chamando a atenção da criatura. Cera então se prepara para lutar. Cersei ordena que ela fuja, isso porque ela é considerada preciosa por Vior, só que Cera se recusa firmemente. Irritada, ela critica Cersei por tratar a vida dos outros como descartável, enquanto prioriza apenas algumas pessoas. E ela afirma que não é uma princesa frágil, né, que precisa ser protegida. Com o orgulho de uma capitã de cavaleira ali de Eldora, Cera enfrenta um dragão empunhando uma pinça de ferro em brasa, enquanto essa criatura ruge diante dela. Ela repele usando pinças como se fosse um taco de beisebol. Cersei fica chocada e avisa Sarah que ela não pode derrotar o dragão com uma simples ferramenta de cozinha. Só que a Cera, ela não quer mais discutir e diz para Cersei simplesmente fugir. Ela também observa que o golpe do dragão não foi nem de longe tão poderoso quanto a espada do Vior. Enquanto ela se sente confiante para poder derrotar ele, determinada a proteger as pessoas atrás dela. Cera salta para trás da cabeça do dragão e apunhala diretamente no olho. Enquanto Cersei continua observando, Cera ordena que ela vá embora antes de desperdiçar o seu tempo. Finalmente, Cersei percebe que ela estava colocando a vida de Cera em perigo ao distrair ela. Por fim, ela sai da casa. Depois que Cersei vai embora, Cera provoca o dragão para enfrentá-la. Enquanto isso, em outra parte da vila, os guerreiros bárbaros estão lá, imobilizando outro dragão com uma criatura contida. Agora, o Vior avança para cortar o pescoço. Depois, ele pergunta aos soldados quantos outros dragões estavam invadindo a vila. Um soldado informa que restam apenas 3 dragões. Enquanto o Vior ordena que procurem por qualquer aldeão que ainda não tenha evacuado, né, o soldado concorda com isso. Enquanto isso, o Vior acredita que Cera deve estar segura, já que Cersei teria ajudado, né, na sua fuga. Depois de afastar suas próprias preocupações, ele reúne os bárbaros para cobrir o restante da vila e derrotar mais 2 dragões restantes. Depois de derrotar esses 2, Vior se pergunta onde está o último,
e de repente Cersei corre até ele, sem Cera do seu lado. E aí ela conta a Vior que um dragão atacou a casa onde estavam hospedadas, e ao mesmo tempo, antes que terminasse a frase, o Vior passa voando por ela. Perto da casa, Cera foge do dragão, percebendo que a criatura voadora é mais rápida do que ela, né, um campo aberto, e incapaz de escapar da sua velocidade, ela se vira e se prepara para a última resistência. Mesmo que o dragão também tivesse exausto por uma longa luta, ele ainda avançou contra a Cera com uma velocidade impressionante. Dessa vez, o seu bico afiado quebra as pinças, deixando a Cera sem nada para fazer para se defender. E por fim, ela pensa que depois de ter tido piedade dos seus inimigos indefesos, poderia morrer como uma grande cavaleira, como honra ainda intacta. À medida que o dragão se aproxima de dar o golpe final, Cera fecha os olhos, nem sequer tentando resistir. Mas no momento em que se prepara para a morte, Vior aparece, surgindo atrás dela, correndo, gritando para que ela tape os ouvidos, e surpresa, Cera faz o que ele diz. De repente, o Vior solta um rugido poderoso contra o dragão. Sua voz estrondosa estoura os tímpanos da criatura, e o Vior aproveita a oportunidade para despedaçá-la. Observando ali o dragão cair no chão diante dela, Cera simplesmente fica atônita, enquanto o Vior pede desculpas por ter chegado tarde. Em seguida, ele agradece sinceramente por ela ter arriscado sua própria vida para salvar o povo precioso. Por fim, Vior expressa o seu alívio de ver que ela ainda está bem. Ao ouvir a preocupação sincera na sua voz, lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Cera. E ali, cara, naquele momento, ela se sente confusa sobre o porquê que ela estava chorando. Só que as lágrimas continuam caindo. Vior sorri em silêncio para ela e então carrega de volta para a vila, sabendo que, cara, ela não tá mais em condições de caminhar. Ao vê-lo retornar, Cersei grita de alegria, enquanto Cera permite que Vior a trate como se fosse uma princesa. Mais tarde, naquela noite, os bárbaros realizam um banquete para celebrar a vitória de Cera, né? E a defesa da sua aldeia. E enquanto Cera tá lá, se esquecendo do que aconteceu, ou pelo menos tentando, ela ainda se sente envergonhada por ter chorado nos braços de Vior como uma garotinha, poucas horas antes disso tudo. Nesse momento, Cersei elogia por proteger o seu povo. Ela admite que nunca esperou um nobre arrogante, né, do Oeste arriscar a própria vida pelos outros, né? Agora, ele vê Cera literalmente com uma nova perspectiva. Ouvindo isso, a garota finalmente se perdoa ali por ter agido de uma forma tão mimada depois de uma batalha de vida ou morte. Então, a sua atenção volta para o quão másculo Vior parecia quando salvou ela. Enquanto Cera encontrava mais um motivo para curar, uma pequena fada chamou por ela ali. Quando Cera se virou em direção à voz, ela cuspiu sua bebida em choque, achando que estava alucinando de alguma forma por causa do seu estresse. Só que não. 3 fadas começaram a dançar diante dela, e então ela percebeu que essas fadas eram reais. Em seguida, Vior se aproxima dela, dizendo que ela estava prestes a receber uma surpresa ainda maior. Atrás dele, vários anciãos tribais ali, de diferentes raças, apareceram do nada para poder conhecer Cera pela primeira vez. Ao ver todos os anciões, elfos, espíritos, Cera, ela sentiu como se ela tivesse sido teletransportada para um mundo de fantasia. Um dos anciãos anões ali entregou a ela uma espada como presente de um encontro para uma esposa do chefe bárbaro. Cera recusou o presente por educação, mas Vior diz que ela o aceitaria imediatamente ao ver a qualidade excepcional da sua fabricação. Ela hesitou, mas finalmente observou a lâmina ali. E depois de analisar ela com cuidado, a Cera ela percebeu que a espada era muito bem forjada, mantendo um fio extremamente afiado para o combate. Enquanto ela admirava a lâmina, o pegueiro anão explica que ela criou a partir do metal precioso chamado Mithril, o básico de todo anime, né? Cera ficou muito surpresa, o anão começou a se gabar ainda mais do seu trabalho. Só que o Vior interrompe eles ali, apresentando todos os novos chefes a Cera, e ela começa pelos anões, ancião ali do clã Otto, né? Que basicamente eram conhecidos como os Vazguans e Bolat. Em seguida, apresentavam o ancião Ixid, Karka e também ao ancião dos espíritos, Ninhala. Por fim, Vior apresenta o chefe das fadas, e a Sarah se sente como se estivesse sonhando, né, por conhecer esse cara aí. O Vior tranquiliza ela, dizendo que todos eles são reais, mas a Cera, ela ainda se sente nervosa, né, perto deles, mas Karka vai lá. Relaxa, fica tranquila, pede pra ela ficar de boa, entendendo que é a sua primeira vez vendo criaturas tão estranhas. Então, Ninhala se oferece para uma mistura especial de chá ali, revelando que ela era ainda mais forte do que os sedativos médicos. Ouvindo essa conversa das criaturas mágicas, a Cera admite que ela tá conhecendo um lado completamente novo do mundo. E o Vior, ele explica que nunca viu antes, porque essas criaturas, elas evitam o Oeste. Então a Cera, ela pergunta por que agora elas estavam ali tão ansiosos para conhecer a garota e tudo mais. E o Vior lembra que organizou esse encontro especificamente para que os anciãos pudessem conhecer ela. Ele revela que, além da sua própria tribo bárbara, a tribo Cornum também, e outras 4 tribos se uniram com eles ali para formar uma aliança com 5 grandes tribos. Embora o Vior seja o futuro chefe, né, dessas 5 tribos aí, essa posição só é escolhida por um ritual realizado pelos espíritos, e ele explica que como cada tribo possui habilidades de algumas culturas próprias,
basicamente, elas vivem em harmonia, se apoiando mutuamente nos seus próprios pontos fortes e compensando as fraquezas umas das outras. Só que ele quebra completamente o clima sério, diz que a aliança praticamente não faz absolutamente nada, a menos de 5 tribos se enfrentarem uma grande crise no geral, né? Porque a Syria, ela acaba perguntando se essa invasão ao seu reino contou como uma crise grave e tal. E ouvindo isso, todos os chefes tribais começam a rir. O Violi pede desculpas a Syria pela reação deles e ele explica que as alianças não se envolvem em disputas territoriais. Assim, a Syria se pergunta se essas guerras deles parecem só brigas de animais. E o Viora acredita que os humanos, eles não são muito diferentes dos animais. Então, basicamente, ela não deveria se sentir envergonhada por isso. Ele também aponta que a aliança foi criada com um propósito diferente. Sylvia pergunta qual seria esse propósito aí. Então Vior revela que existe uma ameaça muito maior do que dragões perigosos e que ela já viu. Embora os dragões sejam fortes e difíceis de derrotar, ele explica que existem criaturas chamadas demônios, Fins, né, basicamente, que são verdadeiras ameaças vivas à sociedade. Até mesmo o poderoso Vior admite que ele preferiria lutar 1000 guerras contra Ildoran do que enfrentar um grupo dessas criaturas cruéis. A Syria se pergunta que tipo de monstros eles são, se são aterrorizantes o suficiente para assustá-lo, pô, os bichos são sinistros. Até mesmo os chefes tribais perdem a alegria ali ao pensar em enfrentar esses monstrinhos. Para mudar o assunto, então, os chefes voltam a celebrar e incentivam Vior a construir um legado de sucesso com Syria. Vior garante que Syria e os anciãos ali realmente a respeitam e tal. E ele acaba revelando que todos os presentes que ela tá usando, incluindo suas roupas e o colar, foram feitos à mão pelos anciãos para poder receber elas nas tribos. Então, Karka também revela que se encantou ali a sua espada, fazendo com que ela se repare automaticamente. Isso é perfeito. A Syria se pergunta como que algo assim é possível, mas o Viora tranquiliza, dizendo que a magia é muito mais poderosa do que ela imagina. Ao ver como as diferentes raças colaboram e se ajudam ali com as suas forças para se apoiar, cara, a Syria ela começa a pensar que as terras bárbaras não são um lugar tão ruim assim. No dia seguinte, Cersei acorda a Syria num susto. Depois de levantar, ela se pergunta se encontrou com as criaturas mágicas da noite anterior ou se aquilo foi um sonho. Só que a Syria vê uma espada encantada por perto e percebe que tudo foi real. Atrás dela, Vior se aproxima, cumprimenta a garota e quando Syria se vira, fica sem graça ao perceber que ele raspou a barba de novo. Vior se diverte com a reação dela e se afasta depois de chamar ela para almoçar. De repente, Cersei enfia um sanduíche na boca de Syria e Syria percebe que o sanduíche estava delicioso. Ela se pergunta de onde veio a carne e Cersei responde que veio de um mesmo dragão que ela matou. A Syria pensa que aves de criação, entre aspas ali, né, talvez sejam excelentes, enquanto Cersei fica chocada ali com o fato de ela tratar os dragões perigosos como aves comuns. Depois de Syria comer e se satisfazer com aquilo ali, Vior pede para que ela vá com ele encontrar alguém que ela conhece, e Syria se pergunta quem poderia conhecê-la entre os bárbaros, mas o Vior mantém um mistério. Algum tempo depois, eles chegam a uma casa comum, onde a mulher aguarda eles lá e a mulher cumprimenta a Syria com um sorriso, elogiando por defender uma família comum de um dragão feroz. A Syria se pergunta quem é essa mulher, porque ela não conhece de forma nenhuma, e ouvindo isso, a mulher percebe que mudou ao longo dos anos. Ela explica que é Nalia, uma ex-cavaleira que serviu sob o comando de Syria alguns anos atrás. Ouvindo esse nome, a Syria se lembra de Nalia, que era uma jovem apaixonada e muito determinada. Desde que ela entrou para o seu serviço ali, Nalia atuou como seu braço direito e participou de muitas operações importantes ao seu lado. As duas lutaram bravamente contra os bárbaros, buscando inclusive obter recursos para o reino de Eldoran. E aí, infelizmente, durante a missão, Syria foi separada de Naila. E nesse momento é que ela foi derrotada por um soldado bárbaro e feito de prisioneira. Ao se lembrar disso, o queixo de Syria cai. Ela se pergunta como uma mulher à frente dela realmente é Naila, não tem como ela ser. Todos esses anos ela estava escondida. Ela então percebe a grande barriga de Naila, que diz para ela que está grávida de um segundo filho. Ouvindo isso, o mundo de Syria vira de cabeça para baixo. Então Naila leva para dentro da casa para elas poderem conversarem melhor. E lá ela explica que depois de que os bárbaros começaram a falar sobre os cavaleiros ali, de elma de cristal, imaginou que tinham capturado a sua antiga capitã. E a Syria ficou surpresa ao saber que ela encontrou o marido e se estabeleceu. Naila, ela explica que os soldados que a derrotou também o pediu em casamento, então ela aceitou e passou a viver na vila dele. Depois de viver esses anos ali de forma tão pacífica com o seu marido e sua família, ela sente que os seus dias como uma jovem cavaleira impulsiva pertenceram a outra pessoa. Syria, ela se pergunta por que pediu a Vior que trouxesse ela ali, já que uma pessoa comum não deveria chamar um grande chefe para tarefas simples. No entanto, Naila, ela explica que os bárbaros não têm esse tipo de formalidade quanto a status. Ela também acha que Vior é um jovem bastante prestativo, então costuma pedir ajuda para ele para algumas coisas. E ouvindo
ouvindo isso, a Siri acha que ela tava brincando, já que o Vior parece o tio mais velho, só que Naila revela que na verdade ele tem 18 anos só, o que deixa completamente chocada. A Siri tenta lidar com a situação e afirma que um garoto tão jovem não poderia ter uma barba tão cheia assim. O Vior não se incomoda com a provocação e explica ali que ajuda muito a Naila de vez em quando, né, já que o marido dela é o seu primo, e mesmo assim a Siri se recusa a aceitar a idade dele. Então Naila aponta que Sarah completa 26 anos naquele ano. Enquanto a Siri se sente exposta, Vior acha que essa é uma idade perfeita para se casar. Siri ainda se recusa a aceitar o elogio, então Vior se pergunta se teria conseguido convencer ela a se casar com ele caso tivesse se conhecido quando era mais jovem. De repente, a Siri bate com a sua lâmina com força e declara que não importa quanto encontrassem, ela nunca se tornaria esposa de um inimigo. O Vior ficou surpreso por um momento, mas logo ele começou a rir, né, da seriedade dela e tal, e depois ele pediu desculpas por ter sido rude. Cersei se pergunta se essa atitude de Vior mudou tão de repente, o porquê e tal. Então, Naila pergunta quão ferida Siri estava quando foi capturada, e Cersei revela que Siri não estava ferida, mas que a sua espada tinha se quebrado durante a luta. Ouvindo isso, Naila aponta que Vior não conseguiu derrotá-la de verdade, apenas destruiu a sua arma. Ela explica que em circunstâncias normais, um cavaleiro e um guerreiro lutariam até a morte, ou até que um deles não pudesse mais continuar nessa luta. No caso do Vior, apesar da sua enorme vantagem de força e a sua espada encantada ali, resistente, cara, ele só venceu porque a espada comum da Siri foi destruída. Então assim, não porque ele conseguiu acertar ela no final das contas, tá? A Naila, ela afirma que se o Vior lutasse contra a Siri com o mesmo equipamento, a próxima luta poderia terminar com a morte dele. E ouvindo isso, Cersei engole em seco. Chocada, né? Ainda assim, Naila admite que ter equipamentos melhores que o oponente também é uma estratégia de guerra. Ela também lembra que o Vior não usou a voz trovejante contra Siri, então talvez pudesse virar a luta para um combate real, tá? Mesmo assim, ela acha que Vior não poderia se gabar de tê-la derrotado, o que deixa ele completamente envergonhado. A Siri permanece em silêncio e o Vior se sente grato porque o destino permitiu que ele derrotasse a garota naquele dia. Logo depois, o marido de Naila, Viral, volta para casa e o seu rosto se ilumina de alegria vendo o Vior. O Viral, ele tá lá, entrega seu filho a Naila, que segura com carinho, mostrando a tranquilidade da família. Siri relembra dos seus dias ao lado de Naila como cavaleira, e naquela época, cara, a mulher, ela tava determinada a destruir os bárbaros e tomar suas terras pro seu povo no máximo possível. Só que agora ela vive em paz com essas mesmas pessoas. A Siri admite que Naila, ela parece muito mais feliz como dona de casa do que como uma soldada sedenta por sangue. E mais rapidamente fica envergonhada também com seus próprios pensamentos. Então, Viral e Naila se levantam para preparar o jantar. Mais tarde naquela noite, Siri fica lá sozinha com seus pensamentos na praia. Quando Vior se aproxima, ela admite que antes não sabia nada sobre a Terra dos Bárbaros. Mesmo assim, avançou com a intenção de matar as pessoas inocentes e tomar suas terras. Embora ainda queira levar algo útil para salvar o seu próprio povo, Siri admite que lutar contra tribos inocentes é algo errado. Ela reconhece que Vior não merece ser tratado como inimigo, mas também declara que ainda é leal ao seu próprio reino. Como um dever com o seu próprio povo, pesando, né, sobre os seus ombros, Siri acredita que não tem como ela casar com Vior. Ele entende os sentimentos dela, e são coisas válidas, mas de repente Siri admite que seus sentimentos pessoais são diferentes dos seus deveres como cavaleira. De forma tímida, ela sugere que o casamento talvez não fosse algo tão ruim assim. E aí o Vior então provoca, dizendo que se ela mudar de ideia ou quiser isso, é algo muito rápido para se fazer. E no dia seguinte, ele continua provocando ela sobre o que aconteceu na noite anterior. Siri afirma que foi apenas o calor do momento ali, entendeu? Aquele momentinho. Então o Vior finge decepção. Só que ela finge que percebeu que não poderia esconder os seus próprios sentimentos e admite que eles vêm do fundo do seu coração. Perto das Terras Bárbaras, a equipe do sacerdote do reino de Eldor tá lá, liderada pela sacerdotisa Melchius, avançando em direção à localização de Sir Melchius, resmungando baixinho, furiosa porque os bárbaros selvagens continuam sequestrando as heroínas da sua nação e bloqueando seus recursos. Enquanto a equipe continua avançando, eles param repentinamente e avistam um arbusto mexendo ali por perto. Todos os soldados exaustos se preparam para poder enfrentar outro dragão, mas relaxam percebendo que é só um cervo. Mesmo essa situação perigosa, Melchius permanece calma e ergue um grosso livro de feitiços. Ela lembra aos soldados que, mesmo cercados ali pelos inimigos mais fortes, ainda podem vencer usando seus poderes mágicos. No entanto, alguém acredita que as palavras arrogantes de Melchius não são a melhor, entendeu? E os soldados lembram que os suprimentos estavam acabando e que não ia demorar muito para que as terras perigosas exaurem completamente. Diante dos protestos dos seus subordinados, Melchius se torna ainda mais ousada. Ela questiona a dignidade deles como soldados, perguntando se todos estavam felizes em voltar para casa como fracassados, assim como o restante da equipe da expedição. Conforme os soldados se acalmam agora,
Melkos declara que a única maneira de retornarem vitoriosos é resgatando sua preciosa cavaleira Syra e conquistando as terras bárbaras de uma vez por todas. Enquanto isso, em casa, Syra tá lá, se mantendo ocupada, cortando lenha, e com a sua nova espada, Cersei se pergunta por que ela estava se esforçando tanto. Então, ela explica que as habilidades de um guerreiro de Syra irão enfraquecer se ela ficar dentro de casa o dia todo. E Cersei acaba percebendo que ela estava simplesmente entediada com a sua vida pacífica. Ela admite até que sente falta dos combates, das reuniões estratégicas e tudo mais, então Cersei a lembra de que se ela tá tão entediada vivendo pacificamente todos os dias, pode ajudá-los nas tarefas domésticas. Ouvindo isso, Syra explica que ela não sabe como fazer as tarefas porque o seu avô nunca permitia que ela realizasse trabalhos braçais. Mesmo vindo de um estilo de vida privilegiado, Cersei diz que ela não ficaria entediada por muito tempo. Logo depois, Cersei aponta para a distância, onde um grupo de bárbaros está se aproximando da casa. Um bando liderado por Vior basicamente para em frente à residência e o próprio Vior pergunta à senhora se ela deseja lutar contra os guerreiros da aldeia. Cersei explica que aquela era uma maneira estúpida do Vior combater o tédio de Syra. Ainda assim, ela fica extremamente animada com a chance de lutar de verdade de novo. Mas antes que o combate comece, Vior pede a Cersei que traga a armadura dela. Ela fica surpresa, vendo que a armadura noturna ainda estava guardada. Então, Cersei explica que simplesmente limpou e guardou a armadura depois de removê-la do seu corpo inconsciente. Infelizmente, a proteção de cristal do capacete ainda está quebrada, então a Syra só pode usar o restante da armadura. Mesmo assim, ela fica impressionada, descobrindo que Cersei conseguiu remover a armadura do seu corpo, já que a armadura Ildan exige um treinamento adequado para ser utilizada. Assim que fica pronta, Syra sai e encara todos os desafiantes preparados para enfrentá-la. E ao verem o lendário capacete de cristal pessoalmente, os guerreiros bárbaros ficam todos ansiosos para lutar. No entanto, todos ali teriam que esperar pela sua vez, já que o combate seria 1 contra 1. O primeiro desafiante é um jovem, corajoso ali, né, um guerreiro chamado Harim. Harim se aproxima para enfrentar Syra e Vior apresenta os dois oponentes, então sinaliza o início da luta. Harim avança, dizendo a ela para lutar com tudo que tem. Infelizmente, para ele, ela realmente obedece, e com um único movimento, Harim acaba derrotado no chão. Então, o pai de Harim se levanta para vingar o filho, mas também é derrotado com a mesma facilidade. Depois disso, outro guerreiro chamado Circo aparece lá e aproxima para poder enfrentar Syra. E antes de a luta começar, o Circo agradece a ela por derrotar o dragão, né, com a cabeça de pássaro, e ele explica que as pessoas que ela protegeu naquele dia eram seus parentes, então ele é imensamente grato a ela. A garota fica surpresa ouvindo aquilo, mas logo Circo coloca o capacete e se prepara para a luta. E aí, ele avança dando golpes com a sua espada dupla, porém, ela bloqueia ambos os ataques e antes de derrubar ele no chão. Ao verem o guerreiro experiente perder tão facilmente, os bárbaros ficam chocados com a força da garota. Em seguida, ela derrota todos os outros guerreiros bárbaros, exceto o próprio Vior. Assistindo às lutas, até Cersei ficou impressionado com o poder de Syra. E Wolfmack explica que ela é tão forte por causa da sua força de vontade. Cersei não entende esse conceito. Então, é explicado que todas as raças de 5 grandes tribos possuem longas expectativas de vida, com exceção dos bárbaros de Cornum. Basicamente, como as outras raças vivem por muito tempo, elas tendem a ter uma atitude mais tranquila e despreocupada. Os bárbaros, por outro lado, eles não têm esse luxo, por isso eles vivem de uma maneira muito mais intensa, apaixonada, corajosa, na busca dos seus objetivos. Então, graças a isso, eles conseguem lutar com todas as suas forças, impulsionando a sua vontade ardente para poder realizar os seus sonhos. No final, em uma batalha entre guerreiros de força equivalente, a vitória pertence àquele que possuir a maior vontade de vencer. Enquanto a fada explica isso, Vior e Syra, eles iniciam o seu próprio duelo de treinamento. Pela primeira vez, a luta dura mais do que alguns movimentos, e como os dois guerreiros se enfrentando de igual para igual, enquanto suas forças de vontade queimam intensamente. Nenhum dos lados recua, os dois continuam dando tudo de si, e no final, tanto Syra quanto Vior quebram as suas espadas de madeira de treino, encerrando assim a luta em empate. Todos os bárbaros vibram com essa incrível batalha. O Vior ele sente o alívio por ainda conseguir se manter firme, né, contra Syra, quando ambos utilizaram o mesmo equipamento. Então ele pergunta se ela ainda está entediada, e ela se sente completamente revigorada depois de todas aquelas lutas intensas. Depois agradece a Vior por tê-la ajudado. Nesse instante, um velho surge, correndo ali em pânico, anunciando que um dragão terrestre começou a aparecer, estava se aproximando da aldeia, e sem perder tempo, o Vior parte junto com Syra e um dos bárbaros para poder lidar com essa nova ameaça. Enquanto esperam escondidos na floresta, Syra observa que aquele dragão parece muito mais forte do que as criaturas com cabeça de pássaro que ela enfrentou anteriormente, e mesmo assim ela se pergunta por que tantos dragões estão atacando a vila. Apesar de serem criaturas normalmente pacíficas, até mesmo os monstros com cabeça de pássaro sabiam evitar
os bárbaros. Por causa disso, Syrah começa a suspeitar que alguma força externa esteja manipulando as feras para poder atacar a aldeia. E ela também se lembra de como Vior parecia sério ouvindo sobre o aparecimento do dragão. No entanto, Syrah não tem tempo para pensar muito, porque os guerreiros bárbaros atraem o dragão enfurecido até a armadilha preparada na floresta, e assim que a criatura aparece, Syrah se prepara para agir. Enquanto Vior guia os soldados para atrair o monstro, o dragão acaba pisando numa armadilha escondida no chão, perde o equilíbrio e ao mesmo tempo os homens escondidos lançam cordas gigantes para poder conter essa criatura. Com o dragão preso num único lugar, Syrah salta diretamente sobre a sua cabeça e, sem lhe dar tempo de reagir, ela crava a espada no olho da criatura e atravessa ali a sua cabeça, matando ele instantaneamente. Depois que o dragão cai, todos os bárbaros comemoram a vitória, e aí eles começam a limpar o cadáver da criatura. O senhor fica impressionado com o tamanho gigantesco do monstro, e então Vior explica que aquele é um verdadeiro dragão, diferente das criaturas de cabeça de pássaro. Ele revela que tem muito tempo, uma espécie de dragão Murisub, possuía asas em vez de 6 patas, e graças a essas asas os dragões conseguiam voar pelo céu. A Syrah sente arrepios só de imaginar uma criatura tão gigantesca voando, e o Vior então comenta que ainda existem outros dragões capazes de voar, incluindo os dragões de fogo das montanhas. Isso faz a Syrah lembrar das criaturas fantásticas descritas nos contos de fadas. E logo depois, um dos homens que estava lá limpando o cadáver chama o Vior para inspecionar algo estranho. Ele mostra uma marca no corpo do dragão que parece ter sido um ferimento responsável por deixá-lo enfurecido. O Vior observa aquela lesão, parece muito estranha, com a queimadura, mas nem mesmo a magia élfica seria capaz de causar algo assim. Syrah pergunta se o ferimento foi provocado por magia, e Vior confirma com a cabeça. Mesmo assim, ele afirma que nenhuma das 5 tribos seria capaz de usar magia daquela maneira. Syrah também acredita que nenhum dos seus homens poderia lançar um feitiço tão poderoso, então ela se lembra da igreja conhecida como a Ordem dos Plebeus. Os sacerdotes dessa igreja normalmente utilizavam magia da luz só para curar os soldados e realizarem funerais. Ainda assim, a Syrah nunca ouviu falar deles usando uma magia ofensiva tão estranha, e antes que eles conseguissem discutir mais sobre o assunto, Fuvumec aparece lá, avisando que encontrou usuários de magia desconhecidos nas proximidades. Ela explica que esses magos estavam lançando feitiços sem utilizar um catalisador elemental, algo extremamente perigoso. Segundo Fuvumec, basicamente esse tipo de magia pode causar o surgimento de uma maldição conhecida como a Praga. E ao ouvir isso, Vior fica chocado e imediatamente ordena que metade dos seus homens termine de lidar com o dragão e retorne para proteger a aldeia. A Syrah fica ali se perguntando o que exatamente é essa praga, e o Vior explica que surge quando alguém desafia a ordem natural do mundo, funcionando como uma força contrária à própria natureza. Sempre que uma praga aparece, ela acaba invocando um demônio extremamente perigoso. Ouvindo isso, a Syrah percebe que, aqueles magos estavam criando uma ameaça real para os bárbaros. Enquanto isso, lá nas proximidades, Melkos e seus soldados lutam contra outro dragão. Apesar da exaustão dos seus homens, ela se recusa a recuar e abre novamente o seu livro de feitiços. Ao mesmo tempo, Vior e os outros correm na direção ao local onde os sacerdotes estavam quando chegaram e encontram um dragão recém-derrotado caído no chão. Ao avistar Melkos fechando o livro de feitiços, Syrah corre imediatamente na sua direção. A sacerdotisa fica surpresa e satisfeita ao perceber que ela está viva e bem. Só que no momento em que nota o Vior e os outros bárbaros do lado dela, sua expressão muda completamente. Vior pergunta se Syrah conhece aquelas pessoas e então ela explica que vieram do seu reino natal. Ao vê-las falando com tanta familiaridade, Melkos fica indignado e começa a questionar se ela traiu a própria nação. Ela afirma que todos os bárbaros são selvagens, que merecem morrer, e Syrah tenta acalmá-la, mas a sacerdotisa é insana, se recusa a mudar sua visão do mundo. Ela ressalta que o reino de Uldor tenta conquistar as terras bárbaras há séculos em nome do seu povo, e que isso jamais poderia parar. Por fim, Melkos encara Syrah com desconfiança e pergunta se os bárbaros corromperam a sua mente. A Syrah se sente envergonhada, com a acusação e deixa claro que ela não sofreu nenhuma lavagem cerebral. Mesmo assim, parece estar falando como uma parede, já que a Melkos, ela se recusa a ouvir qualquer explicação. No auge da sua insanidade, a sacerdotisa começa a entoar o feitiço maligno para atacar os bárbaros. E ao perceber o enorme poder daquela magia, Syrah finalmente entende que todos aqueles dragões estavam sendo provocados por Melkos e seus feitiços. Então, Melkos declara que até mesmo o destino favorece o reino de Uldor, já que eles estavam do lado correto da guerra. No entanto, o Vior adverte ela que se recusar a usar o poder da terra e da natureza como catalisador para sua magia, ela cometeu um grande erro. Melkos permanece em silêncio por alguns instantes e então pede para Syrah voltar para casa com ela, só que a Syrah se recusa a ir embora. Em seguida, o Vior pergunta a Melkos se ela estaria disposta a negociar, e isso só enfurece ainda mais a sacerdotisa, que finalmente libera um poder do feitiço ofensivo. Para punir Syrah, que era o que ela queria, felizmente Vior se coloca na frente dela para protegê-la do ataque, e apesar da recepção ali do impacto ser total do feitiço, ele só ficou completamente de pé e ileso. Melkos acredita que conseguiu derrotá-lo, mas logo percebe que Vior não sofreu nenhum dano. Sem demonstrar qualquer preocupação, ele adverte de que o feitiço patético como aquele jamais seria capaz de superar sua força de vontade. Depois de dizer isso, Vior puxa Syrah para perto de si, satisfeito por ela ter escolhido permanecer ao lado dele.
E ao ver aquela cena, Melchios enlouquece completamente. Começa a lançar magias sem parar contra Vior. Sobre a intensidade do seu ódio, até mesmo os arredores começam a tremer, enquanto uma aura maligna envolve o seu corpo. Vulvumek aparece mais uma vez e percebe imediatamente que Melchios corrompeu a própria natureza ao redor deles. Enquanto Vior observa que a sacerdotisa tá lá, já tá sem qualquer salvação, algo aterrorizante acontece. De repente, uma aura maligna ao redor de Melchios desaparece completamente e tentáculos escuros saem do chão para aprisionar o seu corpo. Num instante, a sacerdotisa é tomada por uma onda de fúria negra incontrolável. Syrah imediatamente se oferece para ajudá-la, mas o Vior impede. Apesar de tudo que Melchios fez, Syrah ainda deseja salvar alguém do seu próprio reino. Só que o Vior explica com uma voz grave de que Melchios acabou de invocar a praga. Nesse momento, um dos tentáculos se aproxima lentamente da sacerdotisa aterrorizada e os olhos sinistros se abrem na ponta da criatura. Aí, logo em seguida, vários outros olhos começam a surgir ao longo dos tentáculos escuros. Ao ver aquilo, Vior declara que uma criatura extremamente perigosa acabou de aparecer. Enquanto Syrah observa pulverizada, o demônio cruel começa a dissolver as roupas do corpo de Malchus. Bor acredita que, cara, já era tarde demais para salvá-la, mas talvez eles possam permitir que ela morra com o corpo intacto ou se matarem o monstro o mais rápido possível. Ali perto, Malchus se debate, grita por ajuda, então um dos seus cavaleiros ataca o demônio. Inicialmente, o cavaleiro consegue cortar alguns tentáculos, porém, ele não consegue avançar, já que os tentáculos continuam se regenerando. De repente, um tentáculo prende a perna do cavaleiro por baixo da terra ali, antes do demônio matar ele sem esforço. Em seguida, a criatura elimina o restante dos soldados de Malchus enquanto ele assiste. Simplesmente está vendo tudo sem poder fazer nada. Depois de acabar com os cavaleiros, o demônio volta a sua atenção para devorar Malchus. E ele começa a apagar suas memórias centrais para destruir a sua mente, fazendo a sacerdotisa gritar de terror e dor. Ao ver isso, o Vior ordena que os bárbaros ataquem o demônio, né? Porém, Syrah é a primeira a avançar. Ela acredita que os bárbaros não têm motivo para salvar Malchus, já que ela atacou a vila deles. Mesmo assim, como uma cavaleira de Eldoran, ela ainda se sente responsável por proteger o seu próprio povo. Ela corta os tentáculos e avança na sua direção, continua correndo, determinada a não deixar a civil de Eldoran morrer. E depois de aprender sobre poder, força de vontade e tudo, a Syrah, ela sente uma onda de confiança, acredita que pode derrotar até mesmo aquele demônio. Ela sobe o corpo da criatura para se aproximar de Malchus, mas o demônio se recusa a deixá-la chegar perto. Então, pega a Syrah desprevenida e também prende nos seus tentáculos. Enquanto ela luta para escapar do aperto da criatura, o Vior usa a voz trovejante para atordoar o demônio. O ataque dele abre uma enorme camada de tentáculos expondo o núcleo interno da criatura. Para se proteger, o demônio rapidamente solta a Syrah ali, que retorna para junto dos bárbaros. Depois que Vior a salva, a Syrah diz que quer ser protegida. Só que Vior explica que deseja apoiar ela para poder derrotarem o demônio juntos. Cara, a Syrah, ela se pergunta por que os bárbaros estariam dispostos a ajudá-la a proteger a sua inimiga. Então o Vior a lembra de que ela protegeu muitos dos preciosos moradores da vila deles. E aquilo já era de apenas uma forma de retribuir uma enorme dívida. Os bárbaros não se importam em lutar por Malchus, né, por causa dela. Mesmo ela sendo uma inimiga. E embora Syrah fique surpresa com a bondade deles, o grupo não tem tempo para conversas emocionais. Syrah volta a sua atenção para o demônio e pergunta a Vior se ele tem algum plano. Ele explica que pode expor o núcleo interno da criatura usando sua voz trovejante, dando a Syrah uma oportunidade de atacar enquanto os bárbaros distraem o monstro. O Vior pergunta se Syrah estava preparada para dar o golpe final, e ela responde com confiança. Então, ele usa novamente a habilidade Voz Trovejante para atordoar o demônio. O núcleo da criatura é exposto de uma vez ali pelas poderosas ondas de choque, então ela tenta rapidamente cobri-lo. Porém, Sir corta ali a proteção incompleta, enquanto os outros bárbaros mantêm os tentáculos afastados dela. Isso dá a ela a oportunidade perfeita para atravessar o núcleo maligno do demônio, encerrando a sua vida de uma vez por todas. Depois de derrotar a criatura, o mal dentro do corpo é purificado, transformado num brilho radiante que cai sobre todos ao seu redor. Sir pousa de volta no chão. As coisas mudaram, né? Mas antes disso, Malchus cai sobre sua cabeça com todo o peso do corpo. E depois disso, os bárbaros levam Malchus de volta ao acampamento como prisioneira de guerra. Quando a sacerdotisa acorda, fica chocada percebendo que as roupas de prisioneira e as correntes prendem o seu corpo. Vior e Syrah entram na cela ali para verificar como ela tá, e ao ver o gigantesco Vior, Malchus acredita que pretende humilhar ela, abusar dela ou alguma coisa, antes de matar ela como vingança. Numa tentativa desesperada de se proteger e proteger sua dignidade, ela avisa que ele sofrerá punição divina caso toque em uma sacerdotisa. Observando o desespero da garota, Cersei se pergunta como que Malchus conseguia agir de uma forma tão corajosa na floresta. Vior também fica irritado, né, pensando que não existe chance daquela garota insana ouvir qualquer coisa que ele diga. Naturalmente, Malchus acredita que jamais conversaria com selvagens. Então ela percebe que Syrah não está em lugar nenhum e pensa que falhou na sua missão de salvá-la. Só que o Vior chama Syrah para perto para convencer Malchus. Entretanto, Syrah está ocupada demais, ficando envergonhada ali, percebendo que Malchus estava agindo exatamente da mesma forma tímida e desesperada que ela agiu no dia em que ela foi capturada. Vior acha que ela não deveria comparar, né, o sofrimento dela com o das outras pessoas, mas Malchus se enfurece
ao vê-la falando de uma maneira tão íntima com Syria. Então, Syria diz que já não considera mais os bárbaros como inimigos. Essa frase vira completamente o mundo de Malcus de cabeça para baixo, já que ela acreditava que os bárbaros eles queriam destruir Eldoran por terem invadido suas terras. E Syria revela que os bárbaros, na verdade, eles não odeiam o reino de Eldoran, embora nem ela mesma entenda, né, por que eles conseguem ser tão compreensivos com uma nação hostil. Syria também conta que os bárbaros ajudaram a salvar Malcus enquanto ela estava presa ali pelo demônio, e isso a deixa completamente em silêncio. Então Syria se lembra de que não é correto responder bondade com hostilidade. Vendo quanto Syria se integrou, né, à cultura bárbara e tudo mais, Malcus começou a chorar, acreditando que os bárbaros a corromperam, fizeram lavagem cerebral nela. Enquanto todos os representantes ficaram horrorizados com a acusação absurda, Malcus continua chorando. Vior se pergunta o que há de errado com a cabeça daquela mulher. Então Ciro explica que a sacerdotisa admira cavaleiros mulheres até demais. De repente, Malcus aponta para a roupa da Syria, dizendo que ela é exatamente reveladora e inapropriada. Ela acredita que Syria virou um brinquedo dos bárbaros, mas Syria explica que eles apenas lhe deram roupas que combinam com a cultura da tribo. Mesmo assim, Malcus se recusa a ouvir. Ela diz a Syria que a lendária princesa Wistéria, se ela ainda estivesse viva, ficaria extremamente decepcionada com as suas ações. Ouvindo esse nome, a Syria ficou em silêncio e pensou que talvez ela esteja certa. Nesse momento, Vior decide falar. Ele percebe que o povo de Eldoran considera o História morta, mas ela está desaparecida há mais de 20 anos só. Malcus adverte para não falar tão casualmente assim sobre as cavaleiras lendárias deles, mas o Vior simplesmente ignora. Então, de repente, ele afirma que pode facilmente organizar um encontro com Wistéria. Quando Ciri e Malcus observam em choque isso, o Vior ele revela que a lendária cavaleira desaparecida Wistéria é, na verdade, a sua mãe. Malcus e Ciri gritam um absoluto horror e, depois de se acalmarem, pensam em esperar pela chegada de Wistéria. Quando toma chá, Ciri percebe que faz sentido Wistéria ser a mãe de Vior, já que ela era uma cavaleira mais forte deles. Malcus acredita que Vior estava só tentando enganá-las, mas Ciri explica que os bárbaros possuem uma tradição de se casar com cavaleiras poderosas. Então, provavelmente, ele estava falando a verdade. Ela também conta a Malcus sobre Nália, né, outra cavaleira que se casou com o bárbaro e passou a viver na tribo. Então a Ciri também diz que a Malcus e ela está interessada no próprio Vior. Malcus não consegue falar devido ao choque absoluto que ela estava sentindo, né? Enquanto isso, a Ciri ela lembra que ela ainda não se casou com Vior e Cersei provoca, perguntando por que ela não se casa logo com ele, se gosta tanto do homem. A Ciri age como se estivesse apenas observando Vior para aprender mais sobre a sua terra, né, terra dos bárbaros, em benefício do próprio povo. Mas Cersei não se convence dessa desculpa. Então, Ciri pergunta a Malcus ali por que Vior mentiria sobre conhecer Wistéria, já que seria facilmente desmascarado se não conseguisse encontrá-la. Malcus não tem resposta para isso, então Ciri diz para abrir um pouco mais a mente. Em seguida, ela relembra das memórias de Wistéria de mais de 20 anos atrás. Naquela época, a pequena Ciri tinha perdido a mãe. Assim, Wistéria se tornou para ela uma figura de mãe, de irmã mais velha, né, sendo quem criou e deixou lá do exército. Desde então, a Ciri a admirava como um verdadeiro ídolo e ficou de coração partido depois que Wistéria desapareceu. Agora, tendo a chance de vê-la novamente, ela se sente extremamente animada, independentemente das circunstâncias atuais. De repente, Ciri sente a pesada pressão da aura de uma cavaleira. E aí, da entrada do salão, uma mulher intimidadora entra. Dá boas-vindas a Ciri e Malcus como esposa e grande chefe da tribo. Então, quando Wistéria se aproxima das garotas, Malcus recua horrorizada enquanto Ciri observa nervosa. Wistéria elogia Ciri pelas contribuições para a tribo bárbara e também pelo relacionamento dela com seu filho, falando com a elegância de uma verdadeira líder. De repente, ela abandona toda a postura ali imponente dela e abre um sorriso familiar. Ouvindo a voz, Ciri começa a chorar sem acreditar e abandona completamente a sua atuação elegante e corre até Ciri, abraçando ela, cara. Aí, as coisas começam a mudar, porque é tudo cheio de carinho e tudo mais. Ela reclama que, ela queria ver ela muito antes, mas precisou esperar para que a aparição não causasse problemas pro Vior. Então o Vior, ele entra no local observando sua mãe atormentar a pobre Ciri, né? E ele pede para ela para parar de importunar a garota. Mas a Wistéria estava lá, ela se vira, se pergunta até onde ele conseguiu avançar ao tentar conquistar Ciri. E depois dessa inversão toda, é a vez do Vior ficar envergonhado. Ele diz à mãe que ele estava tentando conquistar o coração de Ciri. E ouvindo isso, Ria começa a rir dele, achando que ele jamais conseguiria uma garota agindo de uma maneira tão certinha e formal. Enquanto Ria continuava provocando seu filho ali, a futura nora, Malcus observa tudo em choque. Ela se pergunta se esse gigante brutal realmente é a lendária princesa cavaleira.
Então Ria se vira para ela e comenta que Malcus pertence a ordens de Comoneras, né? Que era considerado um culto cheio de mentirosos. Naturalmente, Malcus se ofende com essa observação. Ria simplesmente ignora, dizendo, cara, não se importa nem um pouco com as histórias inúteis do passado, e logo depois algumas mulheres batem na casa para chamar Vior e Ria. Ria então se levanta para um evento e diz para todos irem juntos. Ciri pergunta o que estava acontecendo, e Ria explica que como Ciri ajudou a derrotar o dragão fora de controle e um demônio ainda mais aterrorizante, a tribo estava organizando um grande banquete em sua homenagem. Depois disso, todos vão para a praia e aproveitam um enorme banquete. Observando os bárbaros prepararem a carne do dragão, Ciri percebe que eles fazem questão de usar cada parte do animal. Ela entende que os bárbaros fazem isso para honrar a vida da criatura, evitando que qualquer parte do seu corpo seja desperdiçada. Sentindo a sinceridade das emoções daquele povo, Ciri fica feliz por terem decidido viver ali. E em seguida, ela se concentra na deliciosa comida nas suas mãos. Vior se aproxima para comer como ela oferece um petisco ainda mais saboroso coberto por um molho delicioso. E depois de uma única mordida, Ciri se apaixona instantaneamente pela carne suculenta. Vior explica que a carne de dragão tem um sabor incrível quando é bem preservada, por isso ela é um item comercial extremamente valioso. E surpresa, Ciri continua apreciando a valiosa iguaria nas suas mãos. Então, Ria se aproxima e ele entrega uma bebida alcoólica tão forte que mandaria qualquer um para outro planeta. Mesmo assim, a Ciri fica meio aterrorizada com essa bebida e ela aceita beber aquilo discretamente. Enquanto isso, Malcus observa tudo completamente chocada com o comportamento decadente dela. Perto dali, Cersei oferece um pouco de carne para Malcus e a sacerdotisa age como se fosse boa demais para aceitar comida selvagem. Mas o seu estômago começa a reclamar da própria arrogância. Cersei zomba dela por recusar a comida, mesmo estando tão faminta, perguntando por que ela era tão obcecada pelo próprio orgulho. Então ela explica que, embora odeie os Comuneras lá pelas suas mentiras e os atos malignos deles, por muito tempo atrás o sacerdote de Eldoran lhe deu comida por caridade. Malcus ficou surpresa, então Cersei enfia um pedaço de carne enquanto diretamente na boca. Depois de lutar um pouco para poder conseguir comer, a sacerdotisa fica em silêncio. Cersei a lembra de que Ser salvou a vida com muito esforço, então ela deveria valorizar essa vida em vez de colocar sua própria sobrevivência em risco. Quando Malcus finalmente entende e aceita a comida, ela começa a chorar, pensando em todos os cavaleiros que vieram junto com elas. Ela sabe que, aqueles cavaleiros morreram porque ela foi teimosa demais para desistir de perseguir Ciri. E Malcus culpa a si mesma pela morte de todos aqueles. Talvez eles tivessem sobrevivido se nada tivesse acontecido. Cersei também fica meio abalada, né? E diz que aqueles cavaleiros escolheram seguir ela por vontade própria. Então não é culpa dela se eles morreram apoiando a sua causa. A culpa do sobrevivente da sacerdotisa é o sentimento que ela demonstra pelos seus companheiros, né? Que foram caídos, despertando algo no coração de Cersei, que acaba ficando profundamente triste e pensa no valor da vida para o próprio povo de Eldoran. Em outro lugar, Ciri se senta do lado de Rhea lá para poder lembrar do passado. A Rhea fica muito feliz vendo que Ciri estava se adaptando tão bem à tribo bárbara. Ela elogia como um colar do noivado fica bonito nela, mas a Ciri fica chocada demais para aceitar o elogio. Finalmente ela percebe que o colar tinha um significado muito mais profundo, mas nunca entendeu por que o povo de Eldoran realiza noivados usando anéis. Rhea explica que os bárbaros eles usam colares em vez de anéis, já que o povo frequentemente perde membros em ataques de dragões. Então, ela também revela que os bárbaros adotam o costume dos presentes de noivado em respeito à cultura de Eldoran. E antes de começarem a aceitar cavaleiros de Eldoran, os bárbaros não possuem cerimônias formais de casamento também. Por isso, os relacionamentos dentro da tribo são bastante selvagens. Centenas de anos atrás, quando os bárbaros encontraram pela primeira vez as forças de Eldoran, eles começaram a retornar para as suas terras, levando alguns prisioneiros de guerra. Eventualmente, esses prisioneiros aí, eles acabaram se apaixonando pelos bárbaros e se estabelecendo nas tribos. E agora, depois de tantos anos, era extremamente comum que os bárbaros tenham algumas pessoas de Eldoran nas suas famílias. Depois de explicar isso, Raya afirma que não se importa nem um pouco com o relacionamento entre Ciri e Vior. Embora ache que Ciri tenha liberdade de escolher quem ela quiser, ela incentiva a ficar com Vior, caso realmente goste dele. Porém, a Ciri acredita que ela não merece viver um romance com Vior, porque ela possui um dever com o seu povo. E Ciri, ela pensa que não merece a felicidade antes de concluir a sua missão. Mas Rhea questiona como que ela pretende fazer as outras pessoas felizes sem antes experimentar a própria felicidade. Ela diz para Ciri refletir profundamente e descobrir o que ela realmente deseja fazer. E assim, Ciri mergulha em pensamentos profundos e depois ela vai embora. Pouco tempo depois, o Vior se aproxima dela e explica que a Aliança Tribal realizaria em breve uma cerimônia de purificação. E assim pergunta o que é isso. O Vior responde que ela está prestes a descobrir um dos maiores segredos daquela terra. Na noite seguinte, Ciri se encontra com um sonho cercado por um mundo de água. Confusa, ela olha ao redor, percebendo várias luzes brilhando dentro da água e, de repente, uma enorme criatura aquática aparece diante dela. Ciri se pergunta se aquilo é um peixe, mas então percebe que a criatura se parece com um dragão que ela ajudou a derrotar outro dia. Então o dragão diz que está feliz por ter
escolhido ela e tudo mais. Isso deixa ela completamente surpresa, tá? Só que antes que conseguisse fazer qualquer tipo de pergunta, o sonho termina. Quando acordou, a Siri se sente desnorteada por causa do estranho sonho. Ela se pergunta se o espírito do dragão que derrotou de alguma forma infectou seu corpo. Então, uma voz abafada vem de perto e Siri percebe que esmagou Fulvumek com a mão enquanto dormia. Enquanto isso, na Vila dos Bárbaros, Malcus observava junto com Cersei, enquanto todos os outros se preparavam para o grande ritual de purificação. Como é a primeira vez de Malcus na Terra dos Bárbaros ali, né? Ela fica chocada com as fadas, elfos, e assim como Ciri ficou, né, quando viu tudo pela primeira vez. Malcus continua entrando em pânico por causa das fadas e dos elfos, então Cersei diz para ela acreditar que eles existem, exatamente como os contos de fadas que a igreja do seu culto lhe contava. Enquanto a pobre sacerdotisa fica em choque e sem palavras, Rhaia, Vior e Ciri se aproximam dela. Rhaia lembra a Malcus de que foi ela quem causou a praga do demônio, então por isso ela é obrigada a participar da cerimônia de purificação. Malcus tenta protestar, mas Karka diz que é importante enfrentar as consequências dos seus próprios atos. De repente, o Vior pergunta a Malcus se ela lembra o próprio nome. Ela estranha, né, essa pergunta tão pessoal e começa a pensar sobre o passado. Malcus recorda que recebeu o seu sobrenome de um abade, mas quando tenta lembrar o seu verdadeiro nome, parece que ela não consegue. Malcus tenta procurar as suas memórias, mas não consegue recordar nada além de 6 ou 7 anos atrás. Ciri ficou chocada com isso, mas o Vior já esperava. Ele explica que Malcus perdeu a memória por causa do demônio, mas felizmente conseguiu escapar antes de perder completamente a sua personalidade. Cersei acha que Malcus estava melhor, sem nenhuma lembrança do culto, o que a deixa ainda mais irritada. E diante da raiva de Malcus, Cersei continua provocando ainda mais. Isso faz com que Malcus ataque, e as duas garotas começam uma luta feroz. Vior se pergunta se deveria interromper essa briga, mas Ciri diz que não teria perigo nenhum em acontecer. Enquanto isso, Kai incentiva as duas, ansiosa, né, para ver uma luta de verdade. Primeiro, Cersei mobiliza Malcus no chão, sentindo que já venceu, porém, de alguma forma, Malcus consegue inverter a situação completamente. E ela se gaba orgulhosamente de sempre ter sido apta para participar de expedições, então consegue lidar muito bem com o combate corpo a corpo. Depois disso, Malcus começa a apertar as bochechas fofas de Cersei e lembra que ela recebeu caridade da igreja há muito tempo. Isso significa que Cersei é originalmente de Eldoran, mas ela a silencia antes que consiga continuar falando. Finalmente, depois de estrangular ela e deixar ela inconsciente, Cersei vence a luta. Ciri então se prepara para poder carregar o peso morto de Malcus e com a sacerdotisa fora de combate, Rhea, que está aqui uma ótima oportunidade para poder entrar nas três garotas tomarem um banho no rio. Karka também acha uma ideia boa, mas Ciri hesita em deixar os preparativos para a purificação para os outros. Ainda assim, Rhea tranquiliza, dizendo que eles vão conseguir lidar com tudo sem problemas. E assim que a Ciri ficou concordando com isso tudo, algum tempo depois ela leva Malcus para casa, né, segura para que ela possa descansar, enquanto espera ela acordar, Cersei confirma que é originalmente de Eldoran. Ela explica que fazia parte do curso de culto oriental de Eldoran, né, e ela fez isso por vários anos. Ciri já tinha percebido pistas disso na forma como Cersei desprezava a cultura nobre de Eldoran, o jeito como ela chamava os cavaleiros, né, e tal, em vez de guerreiros e tudo mais. Só que a Ciri também sabe que aprender a equipar e remover armaduras não faz parte das funções normais do núcleo do cultivo. Em vez de explicar como sabe disso, Cersei disse a Ciri que prefere deixar suas antigas identidades no passado. Agora ela se considera parte da tribo Cornum e serve ao Vior. Então pede para Ciri para tratar ela dessa forma. Ciri hesita por um momento, mas concorda, respeitando seus desejos, e em seguida pergunta a Cersei se ela quer esquecer completamente a sua terra natal. Mas Cersei responde que literalmente não consegue se lembrar dela, mesmo que tente. Depois disso, as três garotas seguem em direção ao rio. Assim que Malcus desperta no caminho, Malcus continua reclamando sobre como Cersei o nocauteou. Cersei lembra que, se não tivesse feito aquilo, ela passaria o resto da vida resmungando sobre as suas memórias perdidas. Isso deixa Malcus ainda mais irritada. Então a Ciri pede para que ela tente se acalmar um pouquinho. Malcus reclama, perguntando por que estava sendo forçado a ficar perto de Cersei, mesmo depois de ter sido humilhada em público, e por fim Cersei diz a dura verdade. O corpo dela estava fedendo, né, pior do que um celeiro. Malcus ficou meio que mortificada com aquela acusação, mas Cersei aponta que ela cheira a sangue, suor e vários outros fluidos corporais suspeitos. Ela então pergunta quando foi a última vez que Malcus tomou um banho, e a pobre sacerdotisa relembra que ela esteve numa expedição pelas últimas semanas. Envergonhada, Malcus admite que faz mais de 2 semanas desde a última vez que ela tomou um banho na natureza. Até Ciri acaba entrando na brincadeira, dizendo que Malcus, que talvez seja a hora, né, de aceitar o destino e finalmente purificar o próprio corpo. Poucos minutos depois, as três garotas relaxam no grande rio. Malcus se sente um pouco insegura, então Cersei tranquiliza, dizendo que ficaria tudo bem, já que aquele rio é território de Vior. Mesmo dentro do rio gelado, a Malcus ela sente saudades de Eldoran e tal, e a Ciri diz que, cara, se ela quiser continuar do lado dela, teria que esperar muito tempo, porque não pretende voltar tão cedo para lá. Depois disso, a Ciri manda a sacerdotisa terminar de se lavar rapidamente e sair da água antes de pegar um resfriado. Depois de saírem do banho,
elas assam alguns peixes ali, esse que a Syra pegou no rio, e quando os peixes ficam prontos, Syra e Cersei dão as mordidas animadas, enquanto o Malcolm simplesmente hesita por um instante e por fim prova o peixe, percebendo que está delicioso apesar da simplicidade do preparo. De repente, um canto de um pássaro vindo do ninho assusta Malcolm. Cara, a Syra, ela comenta que, tava quase na hora da cerimônia de purificação começar. Mais tarde, todos seguem juntos em direção à área de purificação e no caminho, alguns anciãos comentam sobre os feitos de Syra. Eles estavam muito felizes porque ela destruiu o demônio enquanto ainda estava dentro do casulo. Syra ficou surpresa, percebendo que virou o assunto da vila. Então, Fulvo-Mac diz orgulhosamente que tudo aquilo foi graças a ela. Perto dali, Bjork lembra que o feito heróico de Syra terminou numa tragédia depois que Malcolm caiu bem em cima da cabeça dela. Ela imediatamente ficou envergonhada, agindo como se fosse, baixar a guarda, né? Como se fosse algo natural depois de derrotar um inimigo horrendo como o demônio. E o Vior ri, achando que ela estava sendo razoável. Enquanto isso, Fulpo-Mac estava lá, contando para Syra que saiu espalhando a notícia enquanto ela estava inconsciente. Syra agradece por todo o trabalho duro, mas Fulpo-Mac aponta que ela nem conseguiu sentir cansaço pelo trabalho. Vior explica que, como as fadas são consideradas forças da natureza, elas não sentem coisas das mesmas formas que outras criaturas. Ela também revela que fadas podem ter dificuldades para distinguir duas pessoas uma da outra. Mesmo assim, Fulpo-Mac age como se pudesse se lembrar facilmente de todas as pessoas que considera importantes. Continuando a discutir entre si, todos finalmente chegam ao local da purificação. Ao chegarem, Vior observa que a terra estava num estado terrível, e diante deles uma enorme extensão de solo árido se espalha, coberto por uma poeira branca e sem vida. Malcolm fica chocada com a aparência do lugar e pega um pouco da poeira branca para observar de perto. Syra comenta que aquela é uma área da onde eles enfrentaram o demônio, então o Vior explica que aquela poeira branca é o outro efeito colateral da corrupção. Ela revela que enquanto a criatura vivas possuem força de vontade, as 4 forças da Terra, fogo, água, terra e vento, possuem também a sua própria força de vontade. Vior explica que enquanto a força de vontade de um ser vivo desaparece completamente quando é retirada, a vontade da Terra não morre por inteiro. Em vez disso, ela fica estagnada e corrompida, esquecendo o estado original da Terra e transformando tudo num deserto de poeira branca. Depois da explicação sombria, o Vior conta a Syra que aprendeu tudo isso com Karka. Karka diz que pode explicar as coisas com mais detalhes, tá? Mas antes pede para ver o livro de Malcolm que originalmente causou a corrupção. Vior entrega a ele a escritura maligna que ela estava usando, e então Karka examina enquanto Malcolm fica furiosa. Cersei é segura para impedi-la de avançar e Karka observa o livro, repleto de magia voltada para transformar matéria em calor e luz para fins ofensivos. Ele acreditava que a magia era completamente inútil, mas Syra aponta que Malcolm estava dando danos enormes usando aquilo. Karka explica que mesmo que os feitiços de Malcolm produzem grande poder destrutivo, sua raça élfica nunca utilizou magia para propósitos violentos. Em seguida, ele comenta que já é meio-dia, então está na hora de iniciar a cerimônia de purificação da Terra. Logo depois, todas as raças bárbaras começam a trazer materiais estranhos. Syra observa tudo admirada. Então Karka explica que estavam trazendo materiais que representavam os 4 elementos, servindo como catalisadores para a purificação. Depois de reunir todos os materiais, os bárbaros fariam uma oração, tentando fazer a Terra se lembrar do seu estado original. Em pouco tempo, todos os materiais estavam posicionados nos seus lugares, organizados de uma forma estranha. Karka fez o sinal para Vior começar, então ele colocou o seu elmo e se posicionou diante do núcleo da formação. Karka segura o seu cajado e se concentra, começando a recitar ali o cântico de purificação. Embora Syra não conseguisse entender 2 palavras, ela observava todos os catalisadores responderem ao chamado de Karka e aumentarem de tamanho. Karka continuava entoando o cântico, aumentando a intensidade dos catalisadores, enquanto Vior erguia sua espada e prepara para atacar. No final, quando os catalisadores atingem o auge do seu poder, o Vior ruge e golpeia o núcleo de formação com a sua espada. Seu ataque envia uma enorme onda de choque por toda a área, e o Vior luta para manter a lâmina pressionada contra o solo. Syra observa em choque, enquanto a terra sob a espada volta a se tornar fértil, e pouco depois todo o deserto branco é purificado do seu terrível destino. Depois de concluir a cerimônia, Vior se vira para ver se Syra gostou. Porém, ele a encontra chocada, chorando por algum motivo, incapaz de controlar as lágrimas, e depois disso todos os bárbaros passam o restante do dia replantando mudas ali na terra renovada. Syra ficou surpresa que, depois de um ritual tão grandioso, todos estejam trabalhando juntos como se fosse apenas uma tarefa comum. E o Vior então pergunta: o que você está pensando, Syra? Então ela explica que está surpresa com a simplicidade do trabalho. Ela acreditava que florestas eram salvas apenas com grandes feitos, mas percebe que tudo depende das tarefas simples. No entanto, o Vior também ressalta que se esse trabalho simples não foi feito com grande cuidado, isso causaria problemas imensos agora para futuras gerações. Vior acredita que uma pessoa não deve focar apenas no presente, porque isso pode facilmente fazê-la perder a vista ali, do que o futuro reserva. Ele explica que um demônio é o reflexo da ganância de uma pessoa egoísta. Então Karma interrompe e revela que Malkuth despertou num demônio ao drenar a força de vontade da Terra para alimentar os seus feitiços.
Com essa resposta, a Terra usou aquele demônio para drenar suas memórias e a personalidade dela. Sira ficou chocada com o quão cruel foi, mas Karka diz que a Malchus teve sorte de escapar apenas de uma perda parcial de memórias de longo prazo. Ele comenta que normalmente as vítimas de um demônio não sobrevivem ao ataque e acabam perdendo completamente a sua personalidade e o senso de identidade. Felizmente, o Malchus foi salva, né, depois de perder parte das suas memórias só, então ela pode ser considerada uma pessoa purificada. Enquanto Malchus trabalha ali replantando algumas mudas, Cersei diz a ela que o seu nome é um nome comum, dado a todos os órfãos criados por um dos ramos da igreja. Ela afirma que o melhor é abandonar esse nome e seguir em frente. Assim, Malchus fica pensativa, e depois disso, Sylvia se senta perto da nova floresta ao lado de Vior, refletindo sobre o quão terrível é a corrupção. Cara, acontece que ela diz ao Vior que, depois de ver todos aqueles valores dos bárbaros e a sua conexão com a natureza, finalmente entendeu que tipo de pessoa eles realmente são. Vior concorda silenciosamente ali, ouvindo seriamente a mudança na visão da Syra. Alguns dias depois, Syra e Rhea treinaram juntas para relembrar os velhos tempos. Rhea elogiou as habilidades de Syra, né, porque ainda mantém um enorme respeito por ela como cavaleira veterana. Enquanto as duas estão lá trocando golpes num combate equilibrado, observa-se a luta ali o Malchus, achando que a Syra consiga enfrentar a lendária cavaleira Rhea de igual para igual. Só que Cersei aponta que Rhea ainda não estava usando toda a sua força com as espadas duplas. E de fato, quando Rhea começa a lutar de forma séria, ela rapidamente pega a Syra desprevenida com um ataque, carregando ali uma força de vontade e empurrando ela para trás. Mesmo assim, Syra continua lutando, consegue derrubar uma das espadas de Rhea, mas no fim, porém, Rhea usa um ataque surpresa, jogando terra no rosto de Syra, distraindo ela o suficiente para garantir a vitória. Depois da luta, Rhea admite a Syra que provavelmente derrotaria se não tivesse sendo tão educada ali por causa da admiração que sente por ela. Syra então pergunta por que Rhea precisou recorrer à terra, que já sabia que venceria de qualquer forma. Então a Rhea explica que, se ainda fosse uma cavaleira pura e honrada, teria lutado apenas com técnicas nobres, só que ela lembra que nas terras bárbaras, Syra enfrentaria monstros estranhos, inimigos imprevisíveis, então ela precisa estar sempre preparada com os truques sujos e ataques desonestos no campo de batalha. A explicação fez a Syra se lembrar de uma história. Na época em que Rhea ainda era cavaleira, ela fingiu ser uma garota comum e acabou sendo sequestrada por um grupo de bandidos. Depois que os criminosos a levaram até sua base, Rhea finalmente revelou sua verdadeira personalidade e massacrou todos eles. Rhea sempre foi alguém de espírito livre, e isso fez a Syra admirar ela ainda mais. Logo depois, Rhea percebeu um colar de noivado em Syra que foi sujo, né, por causa do combate, e ela mandou Syra limpá-lo, mas a garota admite que nem sabe se o colar pode ser removido. Rhea então explica que é possível um colar desses não possuir essa função. Segundo ela, é necessário liberar uma pequena explosão de força de vontade para poder removê-lo. Ela orienta Syra a desejar sinceramente que o colar saia. Syra faz o que foi dito e assim que injeta sua força de vontade no colar, ele se solta facilmente. Rhea comenta que como Syra nunca desejou remover esse colar antes, ele permaneceu preso ao seu pescoço. Só que a Syra não percebe que isso realmente revela sobre seus sentimentos por Vior. Alguns minutos depois, Syra limpa o colar e tenta colocar ele novamente, mas infelizmente quando usa sua força de vontade para recolocá-lo, nada acontece. Ela então leva o colar até Rhea e explica que existe um pequeno ritual necessário para colocar o colar de noivado. Segundo ela, Syra precisa se aproximar sorrateiramente da pessoa com quem ela está noiva e derramar água no seu corpo. Depois disso, ela deve sussurrar no ouvido da pessoa e pedir a sua identidade, e a pessoa dizer o próprio nome, então Syra conseguiria recolocar o colar facilmente. Cersei observa tudo confusa enquanto Rhea engana Syra, fazendo ela acreditar que precisa realizar um ritual estranho com Vior apenas por voltar a usar o colar. Syra ela não acredita muito naquela sequência absurda de passos, mas Rhea garante que se ela seguir o ritual corretamente, vai conseguir usar o colar de novo. Determinada, então, a Syra pede para cumprir a sua missão e Cersei pergunta por que Rhea contou tantas mentiras ali, mas Rhea responde que nunca afirmou diretamente que o ritual serviria para recolocar o colar. Na verdade, ela apenas esperava que Syra e Vior se aproximassem mais e avançassem no seu relacionamento. Cersei entende as intenções, mas acha que Rhea estava se intrometendo demais na relação dos dois. Enquanto isso, Syra se prepara para jogar o balde inteiro de água no Vior, sem ser vista, né? Enquanto ele conversa com Elfo. Nessa hora, o filho deles aponta algo atrás dos dois adultos, mas nenhum dos dois entende o que ele quer mostrar, e quando finalmente olha para trás, Syra se assusta e acaba derrubando o balde inteiro na cabeça do Vior. Em vez de explicar a situação, ela simplesmente foge, prometendo para si mesma que vai se desculpar depois. Mais tarde, Syra pergunta a Cersei sobre a rotina de Vior, e como quer pegar ele desprevenido, ela decide preparar uma emboscada. Cersei conta tudo o que sabe e pouco depois o próprio Vior aparece procurando por Syra. Cersei diz que acabou de sair, então o Vior vai atrás dela, mas a Rhea o interrompe perguntando como que anda o relacionamento entre ele e Syra.
Ria aconselha Viora a surpreender Sira com um presente se quiser se aproximar mais dela, e o Viora então pergunta que tipo de presente seria adequado para uma noiva. Depois de eu pensar um pouco, Ria sugere que ele dê alguma comida deliciosa, mas que seja um prato raro e incomum. Segundo ela, isso seria excelente para Sira, né? E o Vior concorda e vai embora. Logo depois, Cersei informa Sira que o Vior foi regar umas mudas ali de plantas, né, da área purificada, e com o alvo localizado, Sira decide partir novamente para sua missão. Antes de sair, ele anuncia orgulhosamente a Malcos que estava embarcando em uma grande jornada, deixando a pobre sacerdotisa completamente confusa. Enquanto isso, Viora observa as mudas crescendo saudáveis na área purificada. Sira tenta atacá-lo surpresa, né, de cima da árvore, mas o Vior percebe sua presença imediatamente, e ela então se esconde atrás do tronco ali, frustrada por não conseguir se aproximar sorrateiramente dele. Vior pergunta o que ela está fazendo, mas Sira se assusta e sai correndo. Mesmo assim, ela se recusa a desistir. Tentando ser mais agressiva, Sira volta disfarçada de um chapéu estranho para ficar mais próxima do Vior, e infelizmente o chapéu chama ainda mais atenção do que o esconderijo anterior, então o Vior continua percebendo a presença dela todas as vezes. Por fim, a Sira começa a acreditar que a sua missão é impossível e acaba chorando de frustração perto de um lago, gritando desesperadamente. Ao vê-la daquele jeito, Malcolm começa a se perguntar se Sira não precisa de terapia. E a Sira pensa em desistir, mas decide fazer mais uma tentativa usando as estratégias sujas ensinadas por Ria. De volta a casa, Cersei pergunta a Vior como é que estão as mudas da área purificada. E ele responde que tudo está indo muito bem, mas comenta que estava preocupado com Sira. Cersei se assusta, já que Ria tinha pedido para ela manter os planos de Sira em segredo. Mesmo assim, ela pergunta o que houve. Então o Vior revela que acha que Sira pode estar chateada com ele e se lembra do quanto colocou o colar do noivado no pescoço dela enquanto ela dormia, porque tinha medo de ser rejeitado. Agora que Sira não está mais usando o colar, o Vior teme que ela realmente esteja rejeitando ele por causa da sua covardia. Cersei fica surpreso com as preocupações dele, mas tranquiliza, dizendo que a Sira não é o tipo de pessoa assim, ela não está irritada com ele de forma alguma. Ele acha que ele deve uma explicação a Sira, né, e decide confessar seus verdadeiros sentimentos para ela de uma vez por todas. Enquanto isso, Sira pede ajuda de Malcos ali com seu plano. A sacerdotisa se pergunta a Sira ali se ela mudou de ideia em começar a bolar um jeito de ajudá-la para escapar das terras bárbaras. Só que a Sira apenas faz com que troque de roupa com ela. Quando Vior se aproxima da casa para poder conversar com Sira, ele encontra Malcos vestida com roupas dela e tal, e sem conseguir reconhecê-la à distância, ele pensa que é a própria Sira e começa a persegui-la. Só que quando Vior finalmente alcança Malcos, ele percebe que não é a Sira. De repente, um balde de água encharca o Vior da cabeça aos pés. Sira corre para poder cobrir os olhos dele por trás, mas acaba se distraindo com o rosto barbeado dele. Mesmo assim, cara, ela consegue cobrir os olhos do Vior e fazer uma pergunta idiota que Ria mandou ela dizer. O Vior já sabe quem é, mas mesmo assim responde dizendo o nome da Sira para poder agradar ela. E depois que o ritual termina, Sira recua rapidamente e chama o seu colar aí para que possa prender novamente no seu pescoço. E para o choque dela, o colar permanece completamente sem reação, como se nada tivesse acontecido. Observando Sira lutar para colocar o colar de volta, o Vior pergunta o que há de errado. Então a Sira conta sobre o ritual que ouviu de Ria. Finalmente o Vior entende por que ela estava agindo de uma forma tão estranha o dia inteiro. O Vior então diz o óbvio, aquele ritual não passa de bobagem. A pobre Sira imediatamente grita de horror. E depois disso o Vior, ele confronta Ria por ter enganado sua própria noiva, e Ria se recusa a assumir qualquer responsabilidade. Então ele simplesmente a ignora. Sira educadamente decide perdoar a Ria ali a respeito da posição dela, porém a Ria fica irritada e manda os dois esquecerem aquilo e seguir em frente. Cersei observa que, já que Sira respeita tanto Ria, ela acreditaria literalmente em qualquer coisa que ela dissesse, então deveria parar de tirar vantagem disso. Sira então pede desculpas a Vior por ter incomodado o dia inteiro e ele a perdoa, e em vez disso acaba pedindo para que ela faça companhia para ele. Então Sira aceita, observando os dois, Ria decide silenciosamente segui-los, e mais tarde naquela noite Vior leva Sira para caminhar. Ele pede o colar de noivado dela, explicando que é necessário fazer um juramento para colocar ele novamente. E depois da explicação, Vior pergunta a Sira se pode colocar o colar de volta nela. Sira praticamente entra em combustão de tanta vergonha, mas mesmo assim concorda em deixar ele colocar o colar. O Vior ele fica aliviado, tá? Porque, ela não rejeitou os sentimentos dele e começa a recitar o juramento. Ele declara diante de toda a terra do amor que sente pela Sira e coloca o colar nela. Então o Vior reza para que enquanto Sira mantiver sentimentos por ele no seu coração, os dois permaneçam ligados um ao outro. Depois que termina a oração, o colar reconhece os sentimentos dele e facilmente volta no pescoço de Sira, e o Vior pede para que Sira aceite seus sentimentos. Ela concorda com a cabeça depois dela superar a vergonha. Observando aquela cena de longe, Ria espera que o seu filho tente conseguir ali conquistar Sira. E o Cersei não parece muito interessada nisso, mas aponta para Malcos, que está lá entrando em crise em pensar que a preciosa Sira aceitou os sentimentos de um bárbaro. Ria também sente pena dela e se pergunta se deveria
confortar a pobre garota antes que a sua chefe acabasse perdendo a paciência. Mas Cersei decide confortar Malcolm no lugar dela, enquanto o choro de Malcolm ecoa pela noite, que comenta que, felizmente, a missão do Vior foi um grande sucesso. E assim a gente finaliza o episódio 8 aqui no canal de mais um romance incrível entre dois reinos proibidos, e eu espero que vocês estejam curtindo, né? Então capricha no likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente acompanhar mais histórias aqui, galera. Tamo junto demais, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!